Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, subo a esta tribuna para falar de um problema que, na realidade, não devia estar a acontecer, pelo menos neste momento. Faço-o com toda a determinação, com a determinação de quem está do lado da razão e ao lado das populações locais, com a convicção de que o Estado, mesmo com este Governo, tem de honrar a sua palavra. Mais do que a liberdade de escolha, hoje vamos discutir a insensibilidade social deste Ministério. O problema é o seguinte, Sr. Presidente. O Governo anterior abriu um concurso transparente de atribuição de apoio financeiro do Estado destinado a escolher os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que reuniam as condições necessárias à celebração de contratos de associação por 3 anos letivos consecutivos. Assinou, portanto, um contrato plurianual que permitiu uma redução no valor por turma, mas que possibilitou uma maior estabilidade e previsibilidade a estas escolas que lhes permitissem ajustarem a sua oferta. Sucede que o atual Ministério da Educação, através de um despacho cirúrgico e de uma interpretação do regime errada, que nega a plurianualidade dos contratos, está a pôr em causa o ensino particular e cooperativo. O Ministério da Educação, o Bloco de Esquerda, o PCP, os Verdes, o período radical que vive o Partido Socialista e a gestão da FENPROF estão a colocar em causa a sobrevivência destes estabelecimentos, estão a colocar em causa milhares de postos de trabalho de professores, estão a colocar em causa milhares de postos de trabalho de funcionários, estão a colocar em causa a transição de ciclo de milhares de alunos no seu percurso escolar e a frustrarem as legítimas expectativas das famílias. Senhor Presidente, a estabilidade e a previsibilidade das políticas educativas são fundamentais à persecução da melhoria do serviço público de educação. É fundamental construir compromissos que contribuam para dar estabilidade às políticas educativas e mobilizar as pessoas para o maior envolvimento nos domínios da educação e da formação. Estabilidade, ponderação, previsibilidade são, aliás, palavras inexistentes na ação da atual equipa ministerial de Educação. Vejamos, num único ano letivo as escolas, os alunos e as famílias foram confrontadas com 3 mudanças no sistema de avaliação externa dos estudantes. Ao invés de promoverem a estabilidade do corpo docente nas escolas, o Ministério da Educação, no concurso de docentes para o ano de 2016-2017, abriu apenas 100 novos lugares de quadros. Repito, 100 novos lugares. No período mais agudo do difícil programa de ajustamento, o anterior Governo vinculou aos quadros do Ministério da Educação uma média de cerca de 1000 professores por ano. E agora? Nesta voragem alheia aos interesses dos alunos e das famílias, introduzem uma nova instabilidade, provocando um clima de confronto social por via de uma interpretação errada dos compromissos firmados pelo Estado português com as escolas particulares e cooperativas com contratos de associação. Uma interpretação que agrava ainda mais as inquietações dos profissionais deste setor e, naturalmente, dos alunos e das suas famílias que se confrontam com orientações e decisões que não compreendem e, por isso, não podem aceitar. O Ministério da Educação está, na verdade, a fugir ao cumprimento dos compromissos assumidos por 3 anos pelo Estado português com terceiros. Isto é claro para todos, claro para quem esteve envolvido no processo e para quem assinou os contratos em vigor por mais de 2 anos. Daí a surpresa e o choque provocado no setor, nas associações de pais e mesmo em estruturas sindicais moderadas quanto ao novo entendimento da tutela relativo aos contratos plurianuais acordados. O PSD tem o entendimento de que o Estado português é uma pessoa de bem e que tem de cumprir os compromissos assumidos, sob pena de colocar em causa o princípio da confiança que deve reger a sua ação. Os contratos plurianuais assinados entre as escolas e o Estado têm de ser cumpridos, Sr. Ministro da Educação. Senhoras e senhores deputados, não aceitamos que nos digam que estamos contra a escola pública do Estado. Não aceitamos. A nossa história de 42 anos, como partido, comprova-o de resto. Não aceitamos que nos digam que queremos privatizar o ensino. No governo anterior, as escolas com contrato de associação diminuíram
O número de turmas diminuiu, o número de alunos diminuiu, a despesa por ano letivo diminuiu. Não aceitamos que não defendemos o critério da eficiência. Defendemos-lo balizado pelas realidades locais e pelos seus impactos sociais. Por outro lado, não é verdade que estas escolas não aceitam alunos com necessidades educativas especiais. Não é verdade que estas escolas não aceitam alunos institucionalizados. Não é verdade que estas escolas não aceitam alunos de todas as condições socioeconómicas. Senhores deputados da esquerda, visitem estas escolas, não tenham receio e confirmarão o que aqui afirmo e talvez o radicalismo se modere e evitem mais um erro neste Ministério. Senhor Presidente, não podemos também deixar de denunciar o seguinte: o profundo preconceito ideológico que está na origem deste problema. A sujeição total do Ministério à FENPROF. A diminuição da transparência que esta decisão implica é que, com os contratos plurianuais e o concurso que os antecedeu, Sr. Deputado, a partir deste momento o conto começa aprofundado. O tempo começa a descontar no tempo do... Vou terminar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o PSD está ainda muito preocupado com os graves danos sociais e económicos que advirão de mais uma decisão imponderada da atual equipa ministerial, através da qual milhares de famílias carenciadas abruptamente verão goradas as suas expectativas, que conduzirá o maior despedimento coletivo que há memória no setor, o que potencialmente irá contribuir para o despovoamento e atrofiamento económico de muitas comunidades locais. Respeitar, valorizar e integrar as dinâmicas das escolas, dos municípios e das comunidades é o único caminho que permite concretizar o princípio da liberdade de educação em todas as suas expressões. E esse não deve ser cerceado por interpretações escusas ou agendas particulares. Porque o Estado é uma pessoa de bem, porque a estabilidade e a previsibilidade são valores sociais fundamentais, consideramos fundamental que o Ministério da Educação, por uma questão de justiça para com as famílias, para com os alunos, para com as comunidades locais, cumpra a interpretação material consensual dos contratos de associação plurianuais firmados entre as escolas particulares e cooperativas e mantenha, pelos 2 anos que faltam, para o término desses mesmos contratos. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. O tempo será descontado na...